Faltava poucos dias para a estreia nacional do filme Divaldo, o Mensageiro da Paz, quando fui convidado para ir no World Trade Center, na sede da Fox Disney, em São Paulo, para entrevistar alguns dos principais atores do filme e o diretor Clovis Mello. O próprio Divaldo Franco também estaria presente. A coincidência é que há poucos meses atrás eu estava na Disney. E conhecer a sede da Fox Disney no Brasil foi uma experiência incrível. Ao entrevistar o grande diretor do filme, Clovis Mello, perguntei para ele o que mais o atraiu a fazer o filme. Se foi o que o Divaldo Franco representa para as pessoas ou se foi a história de vida dele. Veja sua resposta. Não, na realidade foi a história de vida, assim, na realidade, para mim existe eu não fiz um filme sobre um espírita, né, ainda que ele seja espírita. Esse filme, caso uma pessoa ligada ao candomblé, caso uma pessoa ligada à ciência, caso uma pessoa ligada à música tivesse uma história de vida dessa, eu teria feito com o mesmo amor, apesar de ser espírita, mas é uma contingência da vida eu ser espírita. O que me encantou foi o humanista, o que me encantou foi um homem que desde muito cedo, com 20 anos, 22 anos, com 25 anos ele fundou a Mansão do Caminho. E ele adotou 700 crianças, ele atende hoje 4.000 crianças por dia. Ele faz um trabalho que o Estado nunca fez, né? Com essa excelência que ele faz. Então é uma pessoa que abraça todas as religiões, esse ecumenismo que existe na Mansão do Caminho, na obra social dele. Enfim, ele é uma figura encantadora, independente de ser espírita. Ele poderia ser qualquer outra, um ser humano de qualquer outra religião, de qualquer outra crença, ou de não ter crença nenhuma. Mas eu fiquei encantado pelo ser humano que ele é, né? Inclusivo, abrangente, generoso, né? Isso foi o que me motivou a fazer o filme. O ator Bruno Garcia também foi entrevistado por mim. Ele interpretou Divaldo Franco em sua fase adulta. Interpretar Divaldo Franco é uma grande responsabilidade. Então perguntei para ele qual foi o maior desafio em interpretar um dos maiores médios do mundo. Olha, o maior desafio é interpretar alguém que existe, né? Alguém que está vivo. Ainda mais com a envergadura de Divaldo Franco, né? Geralmente você interpreta personagens que saíram da mente de um autor, então você tem muito mais liberdade para criar movimentação, voz, jeito de andar. E no caso de Divaldo não, Divaldo não só é uma pessoa que existe, como é uma pessoa muito conhecida e muito admirada, né? Então o grande desafio foi tentar não ir pelo caminho da imitação, que eu acho que não é o caso quando você interpreta alguém assim, biograficamente, e buscar em mim uma essência que pudesse ilustrar a vida do grande Divaldo, que, como muitas pessoas sabem, é o maior médium espírita vivo do planeta Terra e que tem uma obra maravilhosa espalhada pelo Brasil todo, a partir da Mansão do Caminho, na periferia de Salvador. Então, é uma honra poder ser agente de um filme que vai poder levar essa obra e essa palavra a muito mais lugares. Parabéns. Obrigado. Obrigado a vocês. Entrevistei também o renomado ator Marcos Veras, o grande vilão do filme. Ele interpretou um espírito que insistia em perturbar o Divaldo, um espírito obsessor com muita sede de vingança. Já entrevistaram um vampiro no filme Entrevista com o Vampiro, mas entrevistar um obsessor foi a primeira vez. E confesso que fiquei nervoso com a presença espiritual dele ao meu lado. Veja só! Vou entrevistar o Marcos Veras. Ele participou do filme do Divaldo Franco. Vai. E o filme também é Divaldo Franco.
Tomei uma água fluidificada, relaxei como ele me pediu e perguntei para ele quais foram os métodos que ele utilizou para construir o seu personagem. Um personagem forte e denso. Veja o que ele respondeu. Olha, primeiro que é uma grande honra participar desse filme, de contar essa história. É um personagem realmente forte, denso, é um vilão do filme. E eu tentei buscar algo que a gente percebe até na vida real. A gente vê hoje um momento onde as pessoas inflam discursos de ódio, preconceito, inveja, algo que é humano, algo que todos nós podemos sentir em algum momento e que o amor não deixa, o amor vem à frente. Então esse personagem significa também muita coisa que não deve ser alimentada. Ele tem um comportamento vingativo, um comportamento de ódio, de prejudicar o Divaldo, perturbou ele durante 40 anos. Então eu fico imaginando o inferno que deve ter sido a vida do Divaldo, toda vez nos bons momentos dele aparecer um obsessor para prejudicá-lo, para humilhá-lo. Então isso acontece na vida real, né? De pessoas que estão sempre jogando energias negativas, então a gente tem que se proteger disso. É um desafio, eu busquei referências, eu na verdade como artista, eu deixei a intuição me levar. O Divaldo usa a palavra para falar do espiritismo, ele usa muita palavra liberdade. Então eu fiquei livre, junto com os meus colegas, junto com o texto, estava tudo ali. Então não precisei pirar tanto nessa composição. Claro que eu contei com a ajuda do figurino e da caracterização, que trouxe essa figura meio padre, meio antiga, meio francesa, e dei uma detonada nesse belíssimo rosto para transformar no obsessor que vocês veem na tela do cinema. Ok, muito obrigado. Eu falei pra caramba, né? Além do diretor Clóvis Mello e dos atores Bruno Garcia e Marcos Veras, entrevistei também os atores Guilherme Lobo, Regiane Alves e Laila Garran. Tive o privilégio de atuar como figurante ao lado do grande ator Guilherme Lobo e foi uma honra poder entrevistá-lo meses depois das gravações do filme. Perguntei para ele como foi interpretar Divaldo Franco em sua fase jovem e quais recursos ele utilizou para construir seu personagem. Veja sua resposta. Eu não conhecia, na verdade, o Divaldo, e foi muito interessante pegar a fase dele que eu peguei no filme, que é a fase de um Divaldo que a gente não conhece. A gente vê o Divaldo hoje tão maduro, com um discurso tão bem articulado e apropriado, e a gente não sabe como foi a construção, como foi esse caminho dele. Então, poder pegar isso, entender isso, desvendar isso foi muito interessante. E para construir essa relação mais próximo possível de uma verossimilhança do Divaldo, porque quem conhece, quem acompanha o Divaldo, saberia distinguir coisas que não são do Divaldo no filme. Então, para fugir um pouco disso, eu me utilizei muito da minha formação artística, que é balé clássico. Essa é a minha formação, então eu observei muito dos movimentos dele, tentei focar mesmo numa aproximação estética que fosse além da caracterização, que foi um excelente recurso, foi uma coisa que ajudou muito a gente, né, todos nós, mas que eu queria usar isso como um elemento a mais, não como o único elemento para me apoiar, né? Então foi mais ou menos isso, buscar imagens, buscar fotos mesmo dele parado, vídeos dele em movimento, dele aplicando passes, dele caminhando, para tentar construir essa figura, que é uma figura que existe, né? Muito mais fácil você pegar um personagem fictício que você cria, coloca problema aqui, uma característica física e pronto, tá só pôr no forno e assar. Mas aqui não, então teve esse cuidado. Que legal. Perguntei também quais foram os maiores desafios que ele enfrentou em fazer o filme. Olha, acho que foram dois maiores desafios e ambos estão conectados. Que agora não parece, mas eu sou bem acelerado. Imagina um paulistano motociclista fazendo um baiano da década de 30. Então, esse primeiro desafio foi uma das primeiras coisas que a Maria Silvia, que foi a nossa preparadora, tentou regular, reajustar em mim, que é o ritmo. Então, eu lembro desse exercício que era para eu reajeitar, redecorar praticamente uma sala contando uma história. E a primeira vez eu fiz em, 1 minuto
tinha contado a história inteira. Ela falou, tá, agora faz em 6 minutos. Eu falei, meu Deus do céu, não sei. Não vou contar, vou só respirar. E depois a prosódia, porque estando acompanhado de Laila, Ana Cecília, o Caco, que são atores baianos. O Bruno é pernambucano, não é baiano, mas já tem uma proximidade, pelo menos um pouco, do sotaque. E eu não. Então foi me desacelerar e também encontrar essa prosódia. Eu lembro de estar no aeroporto esperando o voo, pegando o roteiro e rabiscando ele inteiro, apagando, cortando E por I, R, batendo acento circunflexo, para já na leitura ter uma construção da prosódia para que não ficasse só depois no texto. Isso para mim foi o mais difícil, reajustar coisas mecânicas minhas para fazer o Divaldo. Sim. Depois de entrevistar um espírito vingativo, o espírito obsessor de Divaldo Franco, o grande vilão do filme, chegou a hora de entrevistar um espírito de luz. Ufa, agora estava me sentindo no céu, em paz. Entrevistei a renomada atriz Regiane Alves. Perguntei qual foi a emoção que ela sentiu ao saber que iria interpretar a Joana de Ângeles, mentora espiritual de Divaldo Franco. Então, acho que essa emoção veio um pouquinho depois, assim, acho que o filme, na hora que o filme foi concluído, que eu assistia, né, a gente tava juntos, amigos ali, aí acho que eu tive um pouco a real noção, assim, do tamanho, assim, da missão que foi, né, nem consegui ver muito o trabalho como atriz, assim, acho que realmente era um momento que a gente tinha que estar ali reunido para fazer e falar sobre aquilo, né. No início, quando eu recebi o convite, eu tinha ouvido falar do Divaldo, mas não tinha muito contato, então foi um processo aos poucos, assim, começando a ler um livro, depois eu recebi o roteiro, a gente fez uma visita na Mansão do Caminho, depois a gente fez uma preparação com a Maria Silva, depois uma fono me ajudando, era um personagem difícil, assim, né, ao contrário do Gui que tinha todos os gestos possíveis, eu não tinha muita opção, porque eu tô de hábito, né, a gente não tinha muito mexer, era uma força da palavra. E eu ainda via o Divaldo, né? Mas eu conseguia ver. Exatamente. Não tinha como ver nada. E ao mesmo tempo é bom, né? Porque pra quem escreve, assim, né? Um escritor, um poeta, né? Tem muita força da palavra, né? Então acho que foi a primeira vez que eu tive esse contato tão próximo, assim, de saber que a gente tem isso, né? Porque os atores a gente acaba tendo vários recursos, né? Você que canta também, né? Você vai para vários lugares, assim. Mas foi um trabalho muito lindo, assim, acho que a gente tem quando a gente acabou de ver o filme, acho que todo mundo se sentiu muito grato de estar num projeto tão lindo, né, um projeto que passa uma mensagem tão positiva, independente de quem seja espírito ou não, e eu acho que é um filme que tem que falar sobre isso neste momento agora, assim, pra nós, acho que foi isso. Perguntei também quais foram os métodos que ela utilizou para construir o personagem. Bom, acho que foi primeiro ter essa interação, assim, né, de tentar entender um pouquinho, né, o universo que era ela, né, que ela é essa mentora, então fui um pouco ali nos livros. Eu tive uma professora de yoga também, né, que era super estudiosa, assim, do Joana, e a gente tinha uma troca, eu acabava de ler um livro, devolvia pra ela, me entregava outro, e ela sempre ia subindo, porque é um texto difícil dela, né, você não consegue ler antes de dormir, nem, senão não tem como dormir em cima. Você vai, não dá pra ler seguido, você lê, você pensa, volta. Então ela tinha esse método comigo e quando acabava o livro a gente sempre discutia, assim, foi muito bom. Isso durou uns 6 meses até fazer. Tinha coisa que o Clóvis não queria colocar esse espírito nem como uma imagenzinha, uma coisa voando, nada disso, tinha que ser uma pessoa real. Eu lembro também nesses exercícios, né, da Maria Silva, tinha muito essa coisa de conduzir, né, que eu tinha muito que conduzir ele, e a gente começou com toque, depois eu não tinha o toque, aí eu tinha a força, aí eu descobri essa força da palavra, aí eu fui trabalho de fono, entendeu, porque também tinha uma coisa de tempo, assim, de poder dar esse texto, de falar super articulado, mas também super preciso, né. Que mais que a gente teve? Teve os encontros, as leituras, né? Acho que foi isso. Logo depois já tava ali, né? Trabalhando no dia a dia, lendo. E as ajudas que você não viu, né? Também. Tem as certeza. Sempre. Agora foi a vez de entrevistar Laila Garran, uma mulher que encanta a todos com seus múltiplos talentos. Uma cantora com domínio completo da voz
e uma atriz que impressiona com sua atuação impecável. Ela interpretou Dona Ana, mãe de Divaldo Franco, e ela interpretou Dona Ana em todas as fases da vida do médium. Eu também tive o privilégio de atuar como figurante ao lado dela. Perguntei qual foi a emoção em interpretar a mãe do Divaldo. Então, Dona Ana, eu ouvi algumas histórias, né? Tive um encontro com o Divaldo, que sempre contava historinhas de coisas que tinham acontecido entre eles. O roteiro também traz algumas coisas. Também fiz uma visita na Mansão do Caminho, vi fotos de Dona Ana, mas eu tinha uma liberdade porque ela não é uma figura conhecida, né? Mas eu já tinha entendido que eles tinham uma relação muito próxima, muito forte, de muito humor também, de muita intimidade. E ela tem um papel muito importante nessa trajetória dele, desde dos primeiros contatos com a mediunidade, onde ele não entendia muito o que era isso, desde criança, né? Ele não tinha nenhuma autonomia, até entender o que estava se passando e aceitar essa missão e seguir com. Então ela estava sempre ali do lado dele, e apesar de não ser uma mulher que não tinha muito estudo, mas ela, pelo amor de mãe mesmo, conseguia ter uma sabedoria e de saber o que fazer com esse filho que vem com um dom que hoje em dia é muito bonito ver, porque você vê toda a obra de Divaldo, que é linda, mas quando esse dom vem num estado puro, sem você saber do que se trata, é bem violento, né? Então O medo, né? Presente. Muito medo, né? Você representa muito, né? A maioria da população, né? Ai, tô com medo. Ai, exatamente. Esse medo disso. Acho que muitos médiuns devem ter tomado muito choque elétrico por aí, né? Se forem internados como loucos. Dona Ana realmente é uma sábia. Pedi para ela deixar uma mensagem para as mães que perderam seus filhos. Eu acho que talvez a mensagem que Dona Ana pode dar, talvez, ou que ela... Dona Ana lidou com a perda de filhos desde cedo, né? E de alguma maneira também de deixar Divaldo ir para o mundo não é uma perda, mas é uma coisa difícil para uma mãe, né? Eu acho. Todas querem o filho perto ali o tempo inteiro, você tem que entender que ele é pro mundo. E Dona Ana tem uma questão mesmo até velhinha com a finitude da vida, né? Ela não se conforma. Eu acho que é difícil pra gente, né? A gente, diferente dos animais, a gente tem a consciência dessa finitude, mas o filme fala disso também, né? Que não tem encarar a morte de outra maneira, né? Você transformação. Passa por uma outra fase, assim, né? Eu acho. Da matéria, né? Não do espírito. Então, é isso. Eu acho que as mães são sábias sem saber. Todas as mães trazem uma mãe. Quando você vira mãe, você tem todas as mães ali com você. Exatamente. Tive a oportunidade de conversar sobre o filme com o Divaldo Franco. Veja só. A gente participou desse filme, né? Como segurança. Você chegou a assistir? Ainda não, a gente só foi em chama a cidade, Pirapora, de Bom Jesus, e a gente foi lá participando. Achou bom? Nós tivemos a ocasião de ver no sábado, lá em São Paulo. Estão faltando detalhes, mas já está previsto mais ou menos maravilhoso. Porque tem o de Kardec, fundação antes, o nome depois, da coisa de Kardec que vai. É ótimo. Eu vou olhar com muito carinho e agradeço. Está muito bem, Kardec, está muito bem. Há uma biografia de Kardec, de uma americana, e ela disse que ele era um homem muito austero, muito sério, mas era um excelente contador de piadas. Não perca! Divaldo, o mensageiro da paz.